Se você costuma passar algum tempo aqui no YouTube, já deve ter reparado que virou quase um gênero literário criar vídeos explicando porque o Brasil é um caso perdido. Surgiram interessantes canais focados puramente nisso, geralmente usando o termo postil. E sendo bem sincero, é muito fácil cair nessa onda. Quando você olha para os problemas do Brasil, a sensação que dá é que a única saída viável para este país é mesmo o aeroporto. Se você acompanha meu canal há algum tempo, sabe que boa parte dos meus vídeos estão pensando em críticas sociais. Eu acho sim que a gente precisa apontar o dedo para o que está errado, mas ultimamente, percebo que ser compartilhado por esse pessimismo 24 horas por dia, não só está me tornando alguém mais consciente, também está me tornando alguém deprimido. O problema de você decidir que absolutamente tudo aqui é uma porcaria, é que você fica cego pelas coisas positivas. E até em casa que pessoas que vêm de fora do Brasil, gringos que não carregam esse nosso cansaço histórico, muitas vezes conseguem chegar a coisas positivas que a gente simplesmente ignora. A gente fica até surpreso, perguntando o que ele foi fazer aqui. Por isso, hoje eu quero tomar uma pausa nessa enxurrada de problemas e fazer o caminho inverso. Quero falar sobre as coisas boas do Brasil, e talvez faça valer a pena viver por aqui. Sem nenhum tipo de exagero, só uma perspectiva de um cara qualquer sobre a nossa realidade. Mas para a gente começar a entender o que o bastante bom, a gente precisa primeiro encarar a diferença do nosso maior problema. Afinal de contas, por que a gente se acostumou com a ideia de que a grama do vizinho é sempre mais verde? A melhor saída do Brasil é o aeroporto. Com certeza já ouviu essa frase ou viu alguém comentar assim em alguma rede social. E a verdade é que ela resume muito bem o sentimento de muita gente. Quando o cara olha para o lado e só viu voltar com a gasolina subir, o preço do mercado um absurdo, a sensação de insegurança e outros vários problemas do Brasil, o plano de sair daqui tem sido só uma ideia e vir um sonho. E não tá pra chocar. E morar fora tem sim suas vantagens. A segurança de entrar na rua à noite, o transporte público de qualidade, as coisas que funcionam de verdade. Parece um cenário perfeito. Só que a realidade é um pouco mais complexa do que um vídeo de 30 segundos no TikTok de alguém que mostra a vida na Europa. Essa ideia que fora do Brasil tudo é perfeito, organizado e justo é uma grande generalização. Depende muito da realidade de cada um. O grande problema é que a gente vive numa bolha onde só são mostradas as coisas boas de outros países. A gente consome a segurança, a estabilidade, o poder de compra deles pelas redes sociais. Enquanto isso, no nosso próprio país, a gente só é bombardeado pelas coisas ruins. É claro que a grama do vizinho vai parecer mais verde. A gente compara os piores defeitos do Brasil com o vídeo do TikTok do resto do mundo. Não é que morar fora seja ruim, mas é que essa perfeição que a gente imagina na nossa cabeça é alimentada por um filtro que esconde o lado de de qualquer lugar. E uma das maiores provas que a gente só consome no lado ruim da nossa realidade é a contação do trabalho. Existe uma coisa na nossa lei que a gente passou o ano inteiro reclamando, mas quando você vai ver como funciona no resto do mundo, percebe que é uma das maiores defesas que o trabalho do brasileiro tem. Até porque, se não fosse isso, estaríamos ferrados. Falo da CLT, e parece que falar bem da CLT hoje em dia na internet é quase um pecado. As condições de trabalho estão péssimas, jornadas exaustivas, cobranças que parecem não ter fim, e salários que mal tava para pagar a conta do mês. Quando a gente vê criticar o mercado de trabalho, não é porque as pessoas não querem os direitos, é porque a condição de trabalho está tão precária no país, e nem a CLT está dando conta. E o perigo disso é que, quando o cenário geral está ruim, a gente começa a achar que tudo que faz o trabalho por aqui é uma porcaria. Mas é aí que a gente precisa separar as coisas. Se a vida do trabalho já é difícil com a lei trabalhista que a gente tem, imagina como ela seria assim. Sem a justiça no meio, a relação de um dia na semana, a grande dia de férias ou a rescisão sumiriam num piscar de olhos. Por mais que a gente reclame, a CLT funciona como uma rede de segurança, que impede estar em preto e encolher por completo. Isso vale para outras coisas também, como o SUS. A gente passa o ano reclamando das filas, da falta de estrutura, o que é legítimo, e os problemas são reais. Mas apesar de ter esse problema todos, o SUS funciona. Ele não funciona para muita gente? Sim, é verdade, porém, ele funciona para muita gente também. Minha mãe, por exemplo, precisou fazer uma cirurgia pelo SUS e foi de boas, não teve nenhum problema. Hoje ela está bem e continua sendo acompanhada pelo sistema constantemente. O SUS para emergência e caso complexo funciona muito bem. Acho que a gente deveria olhar com mais carinho para o que a gente tem. Infelizmente é pouco pela quantidade de imposto que a gente paga? Sim, infelizmente é. Mas apesar de tudo, essas estruturas então são o que garante o mínimo de segurança. E é exatamente essa nossa capacidade de seguir em frente, mesmo quando o sistema parece que está jogando contra, que revela outra coisa muito forte na nossa realidade. Algo que não depende de nenhuma lei do governo e que já está impresso no nosso DNA, com o nosso jeito de encarar os problemas. A gente ouve muito por aí que o Brasil precisa ser estudado pela NASA. Essa piada geralmente vem acompanhada da foto de alguma gambiarra inacreditável, de alguém que tem um jeito de consertar alguma coisa usando fita isolante e um pedaço de arame. A criatividade do brasileiro é uma inteligência prática absurda. Num país onde os recursos faltam e as ferramentas nem sempre chegam na mão do cidadão comum,
A gente se ouviu com uma capacidade única de resolver problemas complexos com quase nada. O problema é que muitas vezes as pessoas olham para essa criatividade e para o nosso humor e acham isso essa alienação, o que o brasileiro não leva nada a sério, como se fazer piada de tudo fosse uma forma de fechar os olhos para as dificuldades. Mas quem vive o dia a dia por aqui sabe que é exatamente o oposto. Se a gente não transformar os hábitos da nossa rotina em uma porra risada com os amigos, o cérebro simplesmente não aguentaria o tranco. O humor no Brasil também é uma tática de sobrevivência psicológica coletiva. E é essa nossa capacidade de se adaptar se juntar ao fato que o Brasil é um país continental, gigante e absolutamente diverso. Você viaja com mais horas e parece que mudou de país, mudou o sotaque, mudou a comida, mudou a perspectiva de vida. Além disso, a gente precisa reconhecer que, geologicamente, o nosso país é abençoado. A gente não tem que lutar contra uma tempestade inteira destruída por terremotos, furacões ou vulcões de tempos em tempos. É claro que ultimamente a gente tem visto desastres terríveis acontecendo no Brasil. Essas tragédias não acontecem porque o Brasil está posicionado no lugar errado, mas sim pela nossa própria negligência, pela falta de planejamento e pelo descaso de quem deveria cuidar das coisas. A natureza nos poupou dessa. Ainda assim, mesmo com todos esses problemas, essa mistura de uma terra rica, uma diversidade gigante de ideias e nossa capacidade de levar a vida com mais leveza, que nos faz ser únicos, que você dificilmente encontra em outro lugar. Quando você junta tudo isso, fica mais fácil entender o problema real daqueles canais que eu comentei lá no começo do vídeo. O problema de canais focados puramente em falar que o Brasil é o postil não é o fato deles mostrarem os nossos problemas. Como eu disse, a gente tem crises crônicas e negligência absurda que precisam sim ser exposta. O problema é que esses canais transformaram o nosso cansaço em um modelo de negócio. Eles ganham visualizações e dinheiro, alimentando esse nosso lado pessimista. E é uma armadilha perfeita. Ele te faz se sentir inteligente e como você desiste de tudo. É muito confortável você sentar na cadeira, abrir um vídeo desse sem pensar. Tá vendo? Nada funciona mesmo? Esse país é um lixo, então não preciso fazer nada. Só que essa mentalidade não te torna alguém mais consciente ou revolucionário. Ela só te deixa deprimido e anestesiado. Ela te rouba a capacidade de enxergar as pequenas coisas boas da nossa realidade. Mutar o volta ao aeroporto para o nosso cotidiano não é sobre ser um patriota cego ou fingir que o Brasil vai virar uma superpotência amanhã. É olhar para a nossa realidade e entender que a gente paga imposto demais, o mercado de trabalho está difícil, mas a gente também precisa treinar a olhar para não deixar que o pessimismo inclua tudo que a gente tem de bom. Eu acho que a perfeição que a internet tenta te vender no exterior não existe. Outro lugar carrega suas próprias dificuldades. Para de cair nessa pilha de que absolutamente tudo aqui é uma porcaria, é o primeiro passo para a gente conseguir viver com um pouco mais de sanidade. Mas essa é só minha perspectiva. Talvez eu tenha viajado, ou tentar dizer que os exporto para nessa situação que estamos, realmente seja difícil. Mas eu tentei. E você? O que acha? O Brasil tem coisas boas?